Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique, eu joguei o torneio do Jiraiya lá no AGF, inclusive ganhei esse playmatch aqui do Armored Dragon. Bom, falando sobre o torneio, foi bem divertido, conheci pessoas novas, pessoal bem divertido lá. A maior parte do público é mais for fun, jogam com decks diferenciados do que eu tava esperando, porque eu jogo um pouco mais competitivo. Enfrentei, se não me engano, na final um pêndulo. Vi que no torneio também tinha um Prankids, mas não cheguei a enfrentar. E nas minhas metas eu acabei enfrentando decks fora do comum, assim, que tipo, nem sabia o que faziam, mas talvez por não estarem completos, não conseguiram jogar tão bem contra mim, e aí o meu estando mais completo, consegui acabar desempenhando melhor. Bom, joguei de Despia, e aí o Jiraiya pediu pra mim fazer esse deck profile, assim, pra fazer um conteúdo pro canal dele, né? Então, vamos lá. Joguei com 3 Aluber de main, começando pelo main deck, né? 3 Aluber, consistência nunca demais, e uma kit. Tava em dúvida sobre essa kit há um tempo atrás, deixa eu tirar ela do reflexo aqui. Só que ela é um nome a mais. Quando a Branded Open traz o Aluber ou você já tem o Aluber na mão, caso você tenha ela e o Aluber tome alguma coisa, ela se torna uma busca ainda, então é um nome a mais para buscar. Eu usava 3 Albás, mas eu estou testando outras coisas, que algumas eu vou citar aqui que eu estou testando, mas eu ainda não tive muitos resultados para saber se eu vou manter assim ou não. Agora eu estou usando 2 Albás e um do Albaz novo, que ele fica voltando do Grave quando você tem uma fusão no Grave. E enquanto você tem ele no campo e tiver uma fusão no Grave, os seus outros monstros não podem tomar alvo. Então ele, tipo assim, acaba te protegendo de algumas coisas durante o jogo, mas na prática, por enquanto, ele não foi tão efetivo assim. O nome dele também é Albaz no campo e no Grave, então às vezes pode ser útil em relação a fazer fusão. O problema é que, tipo, ele não é Albaz na mão, né? Então você não consegue usar poly como antes eu usava 3, e aí às vezes eu dava poly com ele na mão e fazia jogadas a partir disso, mesmo tomando Ash na Branded Fusion. Com esse, no caso, não dá. Mas ainda assim, tipo, é um detalhe pequeno e que eu tô esperando pra ver se ele proteger de alvo pode ser relevante. Eu acho que em algumas situações pode realmente ajudar. Tô usando um Mercurier e 3 Tragedy, que são os alvos de Aluri. E o Mercurier, às vezes, também é uma negação que pode proteger um Albion de um Vader ou algo do tipo, né? Tô testando um Comedy. O efeito dele de descarte, ele protege um Aluber, ou um Despia, no caso, de alvo, mas é um efeito um pouco estranho. O efeito no Grave dele também acho estranho. Até agora eu tô testando, mas até agora ele só tem sido útil para ser mais um nome de Despia para fazer fusão ou um alvo de Alure mesmo. Tô usando um Snow e um Scythe, que eu faço Scythe Lock nesse deck. Um Adelibiton, um Dramaturgo padrão. Tô usando 2 Albion de main deck. Ele vem do mais rápido na mão, ele é bom para rotacionar o jogo mais rápido e também acaba sendo bom às vezes até para fazer volume de jogo em campo, para você poder bater em alguma coisa que está te atrapalhando a jogada. Por exemplo, às vezes tem uma Winda no campo e você não quer resolver sua Branded Fusion fazendo apenas uma fusão, você pode dar special dele, bater primeiro. Tem muitas ligações, às vezes, que são suscetíveis a uma pequena Battle Phase e você conseguir tirar uma interação ou outra para você poder jogar mais tranquilo. Parte do controle também é a Battle Phase, mas isso às vezes te possibilita jogadas. Bom, do combo de Patchwork, estou usando 2, 2 e 2. Eu, para mim, essa é a melhor combinação, porque isso faz volume, mas isso busca isso. A Poly, às vezes, cria jogada, ele vindo na mão, mesmo sem um desses, ele vira descarte, que acessa o resto. Vira material de fusão. Para mim, essa é a melhor combinação até agora. No máximo, já teve situações estranhas em que eu abri tipo com múltiplos e mesmo assim o segundo virava descarte. Então não chega a ser tão ruim assim. Eu acho que eu quero mais ver eles do que não vê-los. Como eu tô fazendo Scythe Lock, tô usando a engine de ideia de breakboard nesse deck, até porque o deck ele é muito versátil, então ele passa por bastante interação e continua jogando às vezes. E também porque o Scythe Lock ele já é um freio suficiente, então eu tento fazer o Scythe Lock com a mecânica de main deck, já com a jogada padrão, e aí tipo, isso ser o suficiente para segurar o cara. No breakboard estou usando 2 e 2, não quero muitas, porque o deck por si só ele já passa por cima de muita interação. Se eu
usar múltiplas, às vezes vem muito na mão e acaba atrapalhando porque deixa de ser material de fusão ou coisa do tipo. E aí acaba me atrapalhando. E tô usando um Cosmic porque no competitivo atual tem. Eu imagino que tem muito deck que tá ainda setando uma carta, seja uma Smasher, seja uma Trap de Chara, seja uma Branded Head. Tem vários decks que estão setando, sem falar de decks de Floodgate em si mesmo. E aí, tipo, pode não lidar totalmente, mas às vezes você força uma interação que o cara não está dando na hora certa. E isso já é o suficiente, às vezes, para você conseguir jogar melhor. 3 Alure, um campo do Despia, que eu ainda tô testando, mas acredito que ele seja bom sim, por causa que ele é uma poly, né? Então não é ruim ainda assim. 3 Banded Fusion, 3 Opening, 2 Head e uma Branded Lost. Ela é muito boa para fazer o volume de jogo mesmo, para te dar um search, e muitas vezes até para fazer um chain block em relação ao oponente não poder responder a sua summon. Isso é muito forte em algumas matches, porque você tendo isso e resolvendo Branded Fusion, você faz Mirror Jade, efeito Mirror Jade na summon e o cara perde coisa sem poder responder. Porque vai tudo resolvendo um atrás do outro. Essa é a trap aqui, pra quem não conhece, é ela que faz acontecer o Scythe Lock, porque o efeito dela é que ela tributa uma fusão, escolhe monstros em qualquer um dos cemitérios ou banido e invoca os dois, um para cada lado. Porém, se ele tributa um monstro que cite Fallen a Falbaz, ele pode invocar os dois em defesa para você. Em um combo simples, ele acaba às vezes passando com Mirror Jade, isso num combo começando apenas com Aluber. Você acaba passando com Mirror Jade, Scythe no Grave já, e isso setado. E aí o Mirror Jade vai ter banido o Aluber, jogando Fallen Afalbaz, o Fallen Afalbaz seta isso. Você tributando o Mirror Jade, você traz o Scythe e o Aluber. Então você faz um Scythe Lock ainda com o Follow. Em algumas situações, dependendo do resto da sua mão, você consegue passar de Albion com o Mirror Jade, com a Trap setada. Bom, explicando da Trap, basicamente você faz com um Aluber, você acaba fazendo Scythe Lock. No vácuo mesmo, tipo, sozinho, você faz Albion, obviamente com Fallen, ao Fallen e ele se bane, faz o Mirror Jade. E o Mirror Jade bane isso para setar a trap com o Albion no grave, né? Em algumas situações, você pode até prolongar a jogada, e aí você consegue às vezes passar de Albion, depois fazer um Lubellion descartar, fazer o Mirror Jade, e aí você passa assim, com isso no grave. E aí você vai fazer a mesma jogada, tributando o Albion, para invocar o Scythe e o Aluber, e ter um follow duas vezes, ter um Scythe Lock mais 2 follows, sem falar as outras cartas na mão. Bom, eu gostei dessa jogada, eu acho que é um freio bem forte para os oponentes. Só que no geral eu senti que ela tem uma pequena deficiência, não uma deficiência, mas é uma fraqueza contra decks que tem muitas hand traps. Porque tomar muitas hand traps nesse deck, quando você quer fazer um Scythe Lock, você pode passar com um campo meio estranho e não conseguir chegar a nada. Só que eu percebi no competitivo que os mesmos decks que usam muitas hand traps, que podem me causar isso, são os mesmos decks que tomam There Can Be Only One. Por isso estou usando duas de main deck. Meu deck joga bem ao redor dela. E é uma carta bem forte contra vários decks do competitivo. A última carta do main é a Trap, que é alvo do Albion de main deck. E ela sozinha, eu prefiro usar ela do que a outra que o pessoal usa. Tem gente que usa aquela que se bane e pega um dos banidos. Mas eu prefiro essa porque ela faz a mesma função do traje no Grave. Ela sozinha é um starter, às vezes, se você tá sem recurso nenhum. Ela e tendo uma brilha de fusão no Grave ou algo do tipo, acaba sendo um starter. Passando pro extra. Tô rodando 3 Albion de main deck. Cadê? 3 Albion. 3 porque um eu faço no combo, os outros 2 ficam pro Mirror Jade. 2 Lubellion, eu já cheguei a rodar um, só que eu acho arriscado por conta de tomar um Veilor ou uma Impermanence e se parar de reciclar as coisas. Tô 2 Mirror Jade, padrão. Um Ash Dragon. 2 Masquerade. Um Chimera. E os alvos de Super Poly. O Dragon Stapilha, que às vezes até faz parte do combo. O Starving Venom e Muldragon, que na verdade deveria ser um Garura, só que eu ainda não tenho. E a última carta do extra é um Nightmare Cerberus, que é bem estranho nesse deck,
mas eu acho que ela vale a pena ser usada, porque além de ela ajudar a altar a Bagusca, pra mim voltar a jogar, e às vezes o cara só coloca pra se defender, ela também alta Ibili, que é uma carta que alguns decks de Cyber se usam, e até mesmo o Splight consegue usar porque ela é nível 2. Isso, se o cara me dá uma Ibili, geralmente com o resto do extra eu simplesmente perco, só que enquanto eu tiver isso daqui, pelo menos eu consigo fazer isso e tentar voltar a jogar de alguma outra forma. Geralmente os decks de Despia não tem out para essas duas plays. E, enfim, essa foi a play que eu vi um outro jogador usando, achei bem útil e tô usando desde então. Passando pro side, tô usando de side 3 BL, a última Dark Ruler No More, a terceira da Super Poly, 2 Dark Hole que deveriam ser High Gek que eu tenho, só que eu não peguei na pasta, 2 Cosmic para completar o que tá no main deck, um Twin Twister, só para ajudar a lidar com mais Spell Trap, um Hatch Boot, a terceira tem Rebellion Only One, e 3 Vírus Devastator. Bom, é basicamente isso. Espero que tenham gostado aí, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Como eu disse, o torneio foi mais for fun, mas ainda assim foi bem divertido jogar lá. E é isso, galera. Até mais.